A origem da vida. O idioma sagrado. Lashon HaKodesh. Ivrit. Aulas de hebraico. Com Norah Hayat. A Torá. Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos para mais uma aula de Ivrit. Já havia um tempo que eu não fazia nenhuma aula de Ivrit, mas hoje eu decidi fazer uma aula de Ivrit, sabendo que nesta aula, nós estaremos escrevendo no quadro em hebraico, para podermos estar nos familiarizando com o som das letras, com a forma das letras. Tudo isso é aprendizagem de Ivrit. Infelizmente, até o momento, nosso canal ainda não teve como dispensar para vocês aulas de hebraico moderno, no sentido de aprender o idioma em si, mas nós estudamos o Ivrit com a sua grandeza espiritual, aquilo que nós conseguimos extrair da língua sagrada para as nossas elevações, para a elevação de nossas almas, para o aumento do nosso conhecimento de Deus. Baruch Hashem. Eu resolvi fazer este vídeo pelo fato de que nós estamos deixando o livro de Bereshit, estamos entrando no livro de Shemot. E o que é isso, Este ciclo anual de passarmos por estes 5 livros, estudando partes por partes, porções por porções, chamadas Parashat, não é verdade? E o que é isso? Torá, que coloquei aqui para vocês aqui no quadro, Torá. Já estudamos a letra Tav, a letra Vav, com um rolo em cima, tem o som de O, To. Resh com patá, aqui tem um kametz, então vai ter o som de A, com Resh com A, Ra, To, Ra. Aqui o Ré final, porque no hebraico tem uma regra que quando termina com a vogal A, com a vogal E, temos que fechar a palavra com a Ré. Então a Ré vai estar aqui para fechar a palavra Torá. Mas não é à toa. A gente sabe que no Ivrit não é só um idioma comum que tem regras ortográficas, não é verdade? O Ivrit, ele é a semente de toda a criação. Através desta língua chamada Ivrit, nós, então, tivemos acesso à existência. Foi através do Aleph, ali no início, no Bereshit, está escrito o Aleph e o Tav, Et. E não é isso? Esse Et que a gente lê lá, Et. Esse Et é para informar que de Aleph a Tav, que é todo o alfabeto, quase todo o alfabeto hebraico, as 22 letras. Então, deste compêndio de luzes, porque cada letra é um pulso elétrico, um pulso de vida, um pulso vital, que unindo-se a outros pulsos, com determinadas vibrações, por conta de quê? Por conta dos sons diferentes que vão ser ali reverberados, deu-se início a toda a criação. O Eterno, ele se despeja para criar a criatura através do idioma, através da fala, através do ruach, através do som das letras e da forma das letras também. Baruch Hashem. Então a Torá, ela traz então o poder das letras sagradas. A Torá é a união de todas essas letras de uma forma que vai então fazer uma forma para o mundo. A Torá, ela é a disposição exata das letras do Ivrit, conforme a necessidade para criar todas as coisas. E quando a Torá chega aqui de forma escrita para o mundo, ela vai nos trazer por partes
toda a essência desta criação. Ela vai trazer para nós a semente de tudo quando começou, de tudo o que é, de tudo o que vai ser, de todo o desejo da suprema vontade. A Torá, ela veste, né? Ela se molda conforme a vontade de Hashem. Então, a Torá, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que quando Hashem ele começa a criação ali no Bereshit, ele fala que ele cria primeiro ali é a Ora, é a luz. A Ora, que a gente escreve assim, Aleph, Vav, Resh, Ora. Ora é luz. Dentro da palavra Torá, nós encontramos a Ora. O Vav está aqui, o Resh está aqui, na mesma disposição, no mesmo local. Mas a diferença vai estar no Tav e no Aleph iniciais. O Aleph, que a gente sabe que representa, né, o errado, Hashem, que estava ali no início para criar tudo através de sua luz, a Ora. Quando chega no mundo físico, ele vai se mostrar vestido com a Tav. Então, do princípio até o fim, que é o mundo físico, essa Ora chegou. De qualquer forma, a Ora ela está sendo utilizada também, mesmo no final de todas as coisas, ou seja, no mundo físico, quando a Torá aparece no Monte Sinai, certo? Então, a Ora, ela está aqui na Torá. Só que a gente vê que revestiu-se o Aleph pelo Tav, porque de um princípio passou-se então para um fim. O fim que era a chegada até a fisicalidade, né? A gente sabe também que na árvore da vida, como a gente já aprendeu, a Malhut tem um caminho que leva, né, da Malhut até Yesod. Yesod vai fazer a ramificação para cima. A Malhut, que é, né, o mundo físico, que contém o mundo físico, a Malhut não contém apenas o mundo físico, não. Porque a Malhut, ela também tem 10 sefirot aqui dentro. E dentro dessas 10 tem mais 10, dentro dessas 10 tem mais 10. Mas não vamos nos ater para esse estudo hoje. O que eu quero dizer para vocês é que existe um caminho que a gente pode tomar da fisicalidade para a espiritualidade aqui de Yesod. E este caminho, ele é chamado de Tav. Nós já estudamos isso. A letra Tav é que constrói o caminho de Malhut até Yesod. E tanto que a gente estudou a Teshuvah, porque Teshuvah é com Tav. Então, para a gente se elevar, né, do mundo físico para os mundos espirituais, é necessário que haja a Teshuvah. A letra Tav, né, que está aqui no caminho, ela está indicando a Teshuvah, certo? Baruch Hashem. Mas aqui, olhando aqui para a questão da Torá, está no mundo físico, vinda dos céus, vinda dos Shamaim, que a gente sabe que Yesod é chamado de Shamaim. Então, quando a Torá desce para cá, ela incorpora o Tav. Ela antes só estava como ouro. Depois ela chega aqui, ela incorpora o Tav. Nós vemos que também existe uma letra no final da palavra Torá. No final da palavra Torá vai aparecer a rei. Ah, mas a rei é por conta da regra gramatical, que não pode terminar a palavra com a. Não é por isso. Isso é óbvio que a gente tem consciência que quando você vai estudar um idioma, precisa haver regras para que aquele idioma ele tenha uma ordem, né? Mas não é por isso. A rei está aqui porque a rei é a própria Malhut. A gente sabe que o nome sagrado ele é construído na árvore da vida, né? O Yud vai estar em Atzilut, a rei de cima vai estar em Beriá, aqui na Zerampim vai estar a Vav, e a rei final vai estar em Malhut. Então essa rei aqui está indicando que a Ora, aqui ó, se a gente for ler só as duas do meio, a gente continua lendo Ora, certo? Aqui eu leio Ora, porque o Aleph ele não tem som. Então eu vou ler, na verdade, essas duas, Ora. O Aleph ele não tem som. Então, se eu tiro Tav e Rei aqui, eu continuo lendo Ora. Eu continuo com a luz, certo? Mas a Tav está indicando que a luz ela desceu do princípio do Aleph para o final da criação, que é o mundo físico. É isso que está indicando. Então, quando ela chega aqui, ela chega como Torá. Por quê? Porque o Aleph foi revestido pela Tav, porque desceu pelo caminho da Tav.
certo? E a rei aqui? E a rei está indicando que onde ela foi parar? Ela foi parar na rei final. Ela foi parar naquele rei que está solto, que tem que se ajuntar novamente, fazer o Ihud, né? Fazer a união com o nome sagrado de cima. Não é isso que está em cima, que é o Yud, o rei e o Vav de cima, dos mundos superiores. Nós temos que trazer a nossa rei, a rei do mundo físico, para cima. Então, essa rei aqui está indicando isso. A Ora, quando ela desce, ela vem para a rei que está caída. A Tav incorpora sobre o Aleph, porque é o caminho de Teshuvah que vai fazer essa Ora retornar para o Aleph novamente, para o Hashem. Então, nós vemos com isso que a Torá é o caminho. Nós vemos que a Torá é a solução. Nós vemos que a Torá é aquilo que vai nos reerguer de volta para o paraíso, no sentido de consciência. Amém? Baruch Hashem. Por isso, estudamos sempre a Torá, desde Bereshit até Devarim. Aí agora vamos entender por que ela foi dividida em 5 partes. Por que chegou aqui em 5 livros? Por que não Moshe Rabbeinu não escreveu um livro chamado Torá? Né? Torá e pronto, acabou. Esta aqui é a Torá, todinha. Leiam a Torá, aprendam a Torá e se elevem. Moshe trouxe 5 partes da Torá. Então vamos entender agora, através do idioma Ivrit, por que a Torá chega em 5 partes para nós aqui no mundo físico? Então vamos lá. O primeiro livro da Torá é chamado Bereshit. Vamos escrever Bereshit? Bet. A diferença do Bet por Bet é o da Gesha aqui dentro, certo? Baruch Hashem. Então aqui é Bet. B com uma Sheva. Vai ser o som de B. B com E. B, B, Re. Aqui temos um Resh. Resh com Tsere. B, Re. Aqui eu tenho Shina. O pontinho na haste direita do Shina vai ter som de Sh. Se tivesse na haste esquerda, teria som de S. Certo? B, Re, Sh. Aqui eu vou ter um Hirik. I. Um Yud. Para completar o som. Bereshit. Tá final. Bereshit. A palavra, na verdade, é apenas Reshit, princípio. O Beit aqui, ele é uma conjunção, né? Aqui está dizendo em um, no, né? Traduzido como no, mas é em um princípio. Então, nós já estudamos isso, não vamos nos ater a isso hoje. Mas o que eu quero trazer para vocês é que essa primeira parte que desce da Torá, ela vem acompanhada de uma pergunta. Mi. Mi, em hebraico, significa quem. Então, a Torá, ela vai se apresentar quem é. Quem é a Torá? Primeira parte para explicar quem é o Bereshit. Então, o Bereshit, ele não vai conter toda a explicação da Torá. Apenas vai dizer quem faz parte da Torá. Quem é a Torá? Quem é essa Torá? O que é isso? Torá, né? Quem é? Quem vai fazer parte desta chave misteriosa para os segredos do universo? Né? Quem? Então, em Bereshit, nós estudamos os personagens que estão ligados à Torá. Que personagem nós temos no Bereshit? Primeiro é o próprio Hashem. Ele é o primeiro que aparece, criando tudo. Então, o Criador, Hashem, é aquele que é o primeiro a aparecer na Torá, indicando que a Torá tem um personagem principal. O personagem principal é Hashem, Baruch Hashem. Em seguida, ali no Bereshit, vai nos ser apresentado toda uma criação feita por Hashem, pelo Elohim, que deriva de Hashem. Então, ali nós temos desde o inanimado, aos vegetais, aos animais e o falante. Então, é criado toda esta, por partes também, né? Toda esta vontade do Criador, que é ter diversas criações.
diversas criaturas derivadas dele. Tudo vem de Hashem. Então, quem é esta Torá? Quem? A Torá é Hashem e sua criação. Isso é Torá. Então, a Torá já se demonstra como algo vivo. Não é alguma coisa que já está resolvido, ali já está tudo certo, vamos agora só ver o que é. Não. Por quê? Porque a Torá são seres que estão em constante evolução, seres que estão aprendendo a conviver um com os outros, seres que estão ativos, em atividade. A Torá é viva, ou seja, a Torá é o Criador e suas criaturas no desenvolver, né, de toda uma eternidade. Isso é a Torá. A Torá nunca para. A Torá é algo que está em seu decurso o tempo todo. Assim nós aprendemos com o Mi, com o Quem, né, do Bereshit, que a Torá é algo que é pulsante, é vida, né? Vida de todos os mundos, não apenas dos seres humanos, não apenas de Hashem, mas também de toda a criação. Tudo que contém ali no Bereshit, logo de início, já nos mostra quem é a Torá. Então vamos para o segundo livro para entendermos agora a outra pergunta que chega junto com ele e assim a gente ter mais uma noção para conhecermos melhor a Torá. O segundo livro da Torá, que vai trazer então mais um pouco da compreensão do que é a Torá, é o livro de Shemot. Exatamente o livro que nós estamos estudando essa semana, que iniciamos essa semana. Shemot, Shina com o pontinho na haste direita para ter som de sh, sh. Aqui voltamos Sheva, Mema, Vav com Rolen, Mo, Shemot, termina com Tav. Shemot, Shemot. Shemot significa nomes, mas o livro de Shemot, ele traz uma pergunta. E a pergunta que ele traz é a pergunta Ma. O Bereshit perguntou Mi e o Shemot pergunta Ma. Ma. Ma significa qual? Então, eu tive uma pergunta inicial, quem? Quem é essa Torá? Quem faz parte dessa Torá? A gente descobriu, Hashem e suas criaturas. E agora, a partir do Shemot, nós vamos fazer a pergunta, qual o objetivo dessa Torá? Né? Sim, já sabemos quem são aqueles que fazem parte da Torá, mas qual é o desenrolar disso? Qual é o objetivo disso? Qual o propósito dessas criaturas e deste Criador nesta Torá? E aí o livro de Shemot vai nos trazer este qual. Qual é o propósito? Qual é o objetivo dessas criaturas e deste Criador neste portal dos segredos chamado Torá? Então Shemot vai nos trazer o quê? Shemot vai nos trazer que os seres humanos, que são as criaturas de Hashem, estão passando por uma transformação. Né? Eles estão passando por uma dor, um sofrimento, e ali mesmo, no Shemot, também eles vão passar por uma redenção. Então, qual é o objetivo daquele Criador inicial do Bereshit e suas criaturas? O objetivo é fazer com que estas criaturas passem por processos de transformação, saindo de um estado de sofrimento para um estado de redenção. Este é o objetivo da Torá. Baruch Hashem. Vamos então para o terceiro livro, o Vaikra, para descobrirmos qual é a pergunta que ele traz e o que isso vai nos fazer compreender melhor a Torá. Vav, Patar, Yud, Ririk, Kuf. Aqui tem um Sheva. Vaik. Aqui tem o Resh. Kra. Que termina com um Aleph. Vaikra. Vaikra. A pergunta que vem com Vaikra
é ir. É ir. É ir. Como? A primeira pergunta de Bereshit, ni, quem? A segunda pergunta de Shemot, ma, qual? E a terceira pergunta de Vaikra, como? É ir. Como? Então, primeiro, quem são? Quem é essa Torá? Quem são? Quem faz parte dessa Torá? Né? Já descobrimos o Criador e as criaturas, todas elas. No segundo livro, qual o objetivo deste Criador e dessas criaturas? Passar por um processo de elevação, de transformação, de melhoria, de relacionamento entre o Criador e a criatura. Fazer esse processo de trazer a criatura para o Criador. E o Vaikra vai nos perguntar, como que eu faço isso? Como que eu vou trazer essas criaturas para seu Criador? E o Vaikra vai nos ensinar. Quem estuda Vaikra, quem já estudou Vaikra, vê que todo o livro de Vaikra está baseado no serviço divino. Então, através dos holocaustos, dos sacrifícios, né, da maneira de servir Hashem, do homem se colocar diante de Hashem, né, toda a questão da construção do Mishkan, que é um local onde você vai fazer o contato com a santidade, né, a maneira de trabalhar Hashem, né, vestes, modo de trabalhar, ações, né, maneiras de se colocar diante dele na hora das ofertas, na hora de entregar os sacrifícios para Hashem. Isso tudo está em Vaikra. Então, como que a gente vai fazer essa conexão? Está em Vaikra. Então, Bereshit, quem? Shemot, qual? E Vaikra, como? Baruch Hashem. Vamos para o quarto livro, que agora vai ter uma próxima pergunta para fazer a gente compreender ainda melhor os segredos da Torá. O quarto livro é o Bamidbar, significa no deserto, mas colocam lá em português números. Vamos escrever Bamidbar, Bet, Ba, Mem, com Rid, Bami, De, Dalet, com Sheva, Bamid, Bara. Então, mais um Beit e um resto final. Bamidbar. Aqui eu tenho um patá. Bamidbar. No deserto. Baruch Hashem. A pergunta que vem junto com o livro de Bamidbar é a pergunta Ka'asher. Ka'asher. Ka. A com um Aleph. Shin. Sere. Resh final. Ka'asher. Ka'asher. Ka'asher significa quando. Quando? Então, primeira pergunta de Bereshit, quem? Hashem e suas criaturas. Segunda pergunta em Shemot, qual? Qual o objetivo disso? Fazer com que as criaturas passem por um processo de sair de um sofrimento para uma redenção. Terceira pergunta em Vaikra, como? Como? Fazendo, então, o serviço divino, da forma apropriada, como é ensinado em Vaikra. E no quarto livro, vem, então, a pergunta, quando? E o próprio nome do livro vai nos dizer quando. No deserto. Então, quando que você e eu conseguimos fazer o processo de retorno para Hashem? Quando nós estamos no deserto. Quando nós estamos debaixo do cuidado completo de Hashem. Quando nada nesse mundo mais é aquilo que nos sustenta. Porque no deserto o povo passou por um processo de confiança completa na luz. Então a confiança, a emuná, a fé, é o que vai nos trazer o quando. Quando que eu vou realmente fazer o processo de retorno para Hashem? Quando eu estiver como o povo esteve lá no deserto, sob a mão de Hashem, Não está trabalhando para comer, o povo não trabalhava para comer, o povo confiava em Hashem, Hashem fazia a comida descer para eles do céu. O povo seguia por um lugar que era hostil, mas seguia confiante que Hashem cuidava deles, e Hashem cuidava. Então, neste local
difícil, contudo, totalmente protegidos por Hashem. Quando a gente passar por uma situação dessa na nossa vida, vai ser o tempo propício para que a Torá se revele para nós e nós consigamos fazer estes passos que a Torá traz. Baruch Hashem. Vamos então finalmente para o último livro e ver qual a pergunta que ele traz para completarmos então os segredos da Torá. Baruch Hashem, o quinto livro se chama Devarim. Vamos escrever Devarim? Dalet com Sheva. De. Eu tenho um Vet com Kamet. Deva. Dva. Aqui eu vou ter um Resh com um Yud e um Rir. Devarim. No final eu tenho o mesmo sufixo para fazer, né, o plural, porque Dvar é palavras ou coisas. E o coisa, né? Palavra ou coisa. Quando eu ponho um Yud com o mesmo final, eu vou colocar plural. Vai ser palavras ou coisas. Varim pode ser palavras ou pode ser coisas. No caso de Devarim do texto, é palavras de Moshe. Baruch Hashem. Então, qual é a pergunta que Devarim traz, que vai nos trazer, então, a completude do segredo da Torá, pelos nomes dos livros da Torá? A pergunta é, Lama, Lamed, Kametz, Mem, Kamet, Lama. Termina com rei, aquela regra lá. Lama, por quê? Por quê? Uma pergunta, por quê? Lama? Por quê? Então, primeira pergunta, de Bereshit Mi. Quem? Já sabemos. O Criador e suas criaturas. Segunda pergunta, em Shemot. Qual? Qual o propósito disso? Já ficamos sabendo também. Passar por uma transformação, passar por um processo e se erguer para seu Criador. Para que suas criaturas saiam do sofrimento para a redenção. Vaikra nos trouxe como? Como fazer isso? Através do serviço divino. Através da maneira que nos portamos diante de Hashem. Construindo o Mishkan. Nos vestindo apropriadamente com nossos comportamentos. Para podermos fazer o serviço divino no Mishkan. Que o Mishkan hoje está sendo nós mesmos. Baruch Hashem. Em Bamidbar veio a pergunta então. Quando? Né? Kasher. Quando? Quando que eu vou fazer isso? Quando eu estiver sob a mão de Hashem. Quando eu me entregar completamente em emuná completa, confiança, bitachon. Quando eu ter a bitachon completa. Então esse processo vai iniciar na minha vida. E aí, por fim, para fechar, a Torá vai nos trazer a última pergunta em Varim, que é Lama. Mas por que tudo isso? Por quê? Por que que existiu o Mi? Por que existiu o Ma? Por que, então, eu tenho a pergunta de Vaikra Eir? Para que eu tenho a pergunta, né? Por quê? Para quê? Para que veio, então, a pergunta do Bamidbar? Kasher, quando? Para que a Torá? Para que todo esse processo? Agora chegou a hora boa. Lama. Interessante que Yeshua usa essa palavra no madeiro, né? Ele está ali também trazendo isso, que nós vamos estudar hoje. Essa pergunta eu vou responder escrevendo todos os livros no quadro. Vamos escrever comigo? Pegue as suas anotações, escreva comigo os livros da Torá.
Baruch Hashem. Então temos aqui Bereshit em um início. Shemot, os nomes. Vaikra, e chamou. Bamidbar, no deserto. Dvarim, palavras. Baruch Hashem. Então, nós vemos aqui o porquê da Torá. Nós vemos aqui que em um princípio, onde Hashem teve a vontade de se relacionar com alguém, ele então trouxe as Shemot. Shemot, nós já sabemos que nomes está ligado com a essência de seres, de almas. Então, no princípio, Hashem desejou que existissem alguém além dele mesmo, que existisse alguém a quem ele relacionasse, que existisse um par para ele. Hashem desejou amar. Então, ele chamou. E Vaikra, ele chama. Ele chama aonde? No deserto. Ele não chama o seu companheiro, a sua companheira, de um local onde o seu companheiro já está satisfeito. Porque Hashem, ele quer satisfazer o seu companheiro e a sua companheira. Então ele chama o seu companheiro de um lugar vazio, do deserto, por exemplo, que é um lugar que não tem nada a não ser sofrimento e dor. Mas Hashem ampara ali o seu chamado, o seu amado, aquele a quem ele chamou, aquela a quem ele amou, aquela a quem ele desejou, né? E então ele dá as suas palavras. Porque no final das contas, para que tudo isso? Para que Hashem fale conosco, para que Hashem se comunique, para que Hashem se relacione. Porque Hashem, ele quer esta interação. A divindade quer fazer uma interação com suas criaturas. Por que de tudo isso? Para conversar. Hashem quer conversar conosco. Isso que ele quer. Ele quer que nós ouçamos. Ouçamos, que nós não apenas escutemos, mas que venhamos ouvi-lo, que venhamos compreendê-lo, que venhamos realmente fazer esta troca com ele. Hashem quer se manifestar dentro de nós e quer sentir este amor, esta completude entre o Criador e sua criatura. Baruch Hashem. Que deixemos então que estas partes façam sentido a partir de agora. E que você estude cada porção com o desejo de chegar até Dvarim. Quando iniciarmos Bereshit, deseje chegar até Dvarim, mas não pule as etapas. Vá passo a passo, fazendo as perguntas, né? Ma, Kasher, e por fim, Lama. Quem? Eu e Hashem. Pensa assim. É assim que você tem que pensar. Quem é? Eu e Hashem. Da agora em diante, a Torá vai ser a coisa mais importante para a tua vida. Pelo fato de que você vai encontrar você e Hashem lá. Um caso de amor. Literalmente. Um caso de amor entre você e o Criador. Baruch Hashem. Quem? Quem? Né? Qual? O objetivo? Ser um com ele. Se tornar parceiro dele. Parceira dele. Né? Eir. Como? Estuda, vai claro. Ele vai lhe chamar aqui. Vem, meu filho, vou te ensinar como é que eu gosto das coisas. Baruch Hashem. Kasher. Quando? Quando você estiver lá no deserto. Quando você quando você não tiver sua confiança no mundo físico, mas em mim. Porque o deserto não tem nada para te oferecer. Então você vai se focar só em mim. Então quando você aprender a viver neste mundo aqui, como se estivesse no deserto, aí vai ser agora. Entende? Baruch Hashem. Lama, por quê? Porque eu quero falar com você. Eu quero trazer para você minha palavra.
Eu quero trazer para você minha instrução. Eu quero trazer para você o meu sentimento, aquilo que eu quero, que eu entendo e que eu sei que é melhor para mim e para você. Eu quero trazer para você coisas, não é só palavras, lembra de Varim? Eu quero trazer todas as coisas. Eu sou dono de tudo. E agora eu quero trazer para você. Por isso que eu estou querendo que você inicie esse processo de Torá. De agora em diante, nós vamos estudar a Torá ainda mais em Namorados de Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.